terráqueos e demais seres viventes do universo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e o tema da nossa aula de hoje é efeitos e evidências da evolução. Vamos lá? Pessoal, antigamente naquela época e hoje ainda, para a gente sustentar essa ideia, essa teoria da evolução, a gente precisa de evidências, né? Não é só chegar e falar, aconteceu evolução. Oi, tudo bem? Aconteceu evolução, as espécies mudaram. Aí a pessoa chega e fala, ah, beleza. Não, nós temos aí algumas evidências evolutivas para sustentar essa teoria, né? Para essa ideia ter um fundamento mais consolidado, nós sempre buscamos essas evidências, né? E nós temos alguns efeitos também do processo evolutivo que nós podemos falar sempre, beleza? Então vamos lá. A primeira evidência evolutiva que nós temos, que todo mundo conhece, sabe que existe, são os fósseis. Não falo de fóssil, eu não estou falando só dos ossos que eu consigo encontrar. Ah, escavei, achei ossos de dinossauro e pronto. Não. Qualquer vestígio desse organismo que já viveu aí há milhares de anos atrás é um fóssil. Então, as fezes, isso aí mesmo que eu falei, o cocô. Se o bicho deixou um cocô e esse cocô fossilizou, já é uma evidência, um fóssil, tá? Alguma marca que ele deixou. Talvez ele não está ali o osso, mas ele deixou uma marca. Isso é um fóssil. E isso serve para os estudos, para ser uma evidência evolucionista, tá? Então, os fósseis, eles abrem um leque de possibilidades quando a gente vai falar de evolução dos seres vivos. Então, o primeiro deles, fósseis. Órgãos vestigiais. Nós temos também os órgãos vestigiais. E os órgãos vestigiais, eles também serviram aí para dar essa força à teoria evolucionista. Quando eu falo de órgãos vestigiais, são esses órgãos que talvez não tenham uma função específica no nosso corpo. Há muito tempo a gente considerou o apêndice, isso, aquele negócio que inflama aqui, apendicite, nós consideramos isso como um órgão vestigial. Mas na verdade a gente sabe que hoje nós temos uma função específica, que é ali armazenar células de defesa, e qualquer problema ali na região do intestino, as células de defesa presentes nessa região vão tentar combater esse problema aí. Então hoje a gente sabe que o apêndice já tem uma função, mas nós temos outros órgãos vestigiais, outras estruturas que não apresentam uma função aí específica e importante para o nosso corpo. Por exemplo, o mamilo em homens. Homens, para que vocês têm mamilos? Ah, para amamentar. Talvez. Mas os mamilos em homem não têm uma função aparente, né? Isso mostra do processo evolutivo que viemos de organismos que o mamilo tinha uma função, ou viemos de fêmeas, né? Então sustenta essa ideia que os organismos foram mudando ao longo do tempo. Outro órgão vestigial que nós temos é o dente ciso. O dente ciso ele não tem uma função aparente porque muitas das vezes esse dente ciso ele nem consegue nascer pelo tamanho do nosso crânio hoje, pelo tamanho da nossa conjuntura óssea cranial. Então o siso talvez nem consegue nem sair, né? Então é um órgão vestigial, alguma coisa que está ali sem uma função específica. Em outros organismos ou em outros hominídeos, esse siso até nascia, mas no Homo sapiens, que é a nossa espécie, não aparece esse siso. Tá, professor, então é um órgão vestigial, por que continua então o siso na espécie humana? Vamos pensar. Porque a gente não escolhe se a pessoa tem siso ou não tem siso para dar um beijo nela, por exemplo, né? Então a gente não vai escolher a pessoa se tem siso. Ah, vamos casar? Vamos. Mas você tem siso? Ah, então eu caso com quem tem siso, não. A gente sabe que não acontece isso, né? Então, por isso que continua o dente ciso aí. Ele é muito importante para quê? Inflamar e você ir pagar um dentista para extrair esse dente. Apenas. Beleza? Outro órgão vestigial que eu tenho como exemplo para vocês é a presença de olhos em peixes que vivem em cavernas. Pessoal, caverna não tem luz, tudo escuro, então eles não vão conseguir formar uma imagem na caverna. Por que ele vai ter olho? Então, não tem uma função nesse peixe a presença do olho, mas a gente percebe que ele
evolutivamente veio de um organismo que tinha uma função no olho, que talvez formava a imagem, né? Então ele é um órgão vestigial. Nós temos também a presença de ossos da pelvis numa baleia. Baleia é mamífero como a gente e tem ossos da pelve. Para quê? Se ela tem aquela nadadeira. Então também é um órgão vestigial. Isso mostra que ela compartilha com a gente, com outros mamíferos aí que têm esses ossos, um ancestral comum. Muito massa, não é? Então nós temos aqui o estudo dos fósseis, órgãos vestigiais, nós temos a embriologia comparada também. Quando a gente compara o processo embriológico, ou seja, aquele do desenvolvimento, desde a fecundação até o organismo, até o nascimento deles, até a formação completa desse indivíduo, a gente consegue comparar as semelhanças entre alguns organismos. Principalmente quando a gente compara mamífero, ave, répteis, a gente consegue ver semelhanças no processo de desenvolvimento embriológico. A gente, com o cachorro, a gente tem muita semelhança nesse desenvolvimento de um processo embriológico que não temos com um calango, por exemplo. Então é muito importante a gente observar esses processos embriológicos de um organismo com outro organismo, tá? Que também serve de uma sustentação aí para os processos evolutivos. Outra coisa que nós temos também, que é um efeito da evolução, é a homologia e analogia. Quando nós falamos de homologia, isso quer dizer que nós temos determinados órgãos ou determinadas estruturas corporais que vêm da mesma origem embriológica e evolutiva. Se a gente perceber e pegar e pesquisar uma imagem da conformação aí de uma asa de um morcego, de uma nadadeira de uma baleia e da nossa mão, a gente consegue ver a presença desses mesmos ossos nesses indivíduos. Isso mostra que nós viemos de um mesmo ancestral comum, mas nós temos aí funções diferentes nesses membros aqui, né? Então, eu uso o meu para poder pegar as coisas, o morcego para voar e a baleia para nadar. Mas nós temos ali embriologicamente as mesmas estruturas. Então isso sustenta a teoria que viemos de um mesmo ancestral comum e a partir de processos evolutivos temos essas modificações aí, tá? E isso está muito relacionado com irradiação adaptativa, ou seja, um organismo, um ancestral comum deu origem a organismos que em ambientes diferentes, esses ambientes diferentes selecionou as características mais adaptadas a esses ambientes. Por exemplo, eu sou um ancestral comum e eu dei origem a alguns indivíduos, esses indivíduos foram para o mar, outros indivíduos tinham que locomover voando, o outro ficava na terra. Então, eu dei origem a diferentes indivíduos. Esses indivíduos foram para ambientes diferentes. Esse ambiente vai selecionar os indivíduos que apresentam essas modificações para determinados ambientes. Por exemplo, o que vive na água, se tiver uma nadadeira, já é uma coisa positiva, já é uma mudança, uma alteração positiva. Então, sobrevive, né? E os que não têm essa nadadeira não vão sobrevivendo. E esses que vão sobrevivendo, vão gerando descendentes, vai apresentando cada vez mais essa característica positiva. Então, a gente chama isso de irradiação adaptativa, né? Quando um organismo deu origem a outros organismos que foram para ambientes diferentes e esses ambientes selecionou as características interessantes para viver nesse ambiente. Por exemplo, eu sou um mamífero, a baleia é um mamífero e o morcego é um mamífero. Nós viemos do mesmo ancestral, né, comum. Nós temos um ancestral comum. Então a galera da baleia foi para o mar, quem tinha nadadeira ou desenvolveu alguma característica que foi possibilitando nadadeiras cada vez melhores, deixavam descendentes. Igual do morcego, os que tinham reproduções e geravam um descendente que parecia que a possibilidade do voo e cada vez melhor, iam deixando mais descendentes. Então isso é chamado de irradiação adaptativa. E a homologia tem tudo a ver com isso, né? Porque apresenta a mesma função embriológica, a mesma estrutura embriológica, desculpa, mas funções completamente diferentes. Isso aí é um efeito também da evolução. Mas nós também temos outro efeito da evolução, que é analogia. Nós podemos chamar de analogia. Quando a estrutura apresenta origem embriológica diferente, então não tem nada a ver com o desenvolvimento embriológico,
mas apresenta a mesma função. E isso está relacionado com convergência adaptativa. Isso quer dizer que o quê? Que organismos que apresentam origens embriológicas diferentes das estruturas vão para o mesmo ambiente e, com isso, tem a mesma função dessa estrutura corporal. Por exemplo, vamos pensar a asa de um pardal, a asa de uma mosca. Embriologicamente, esses organismos são totalmente diferentes, mas ambos possuem asas e essa asa tem a mesma função, que é voar, voar e voar. Então, isso eu chamo de convergência adaptativa. Eles se adaptaram, o meio selecionou essa característica que é a presença de asa, né, de organismos que não tinham ali a origem embriológica, a mesma origem embriológica de determinada estrutura como a asa. Então isso aí são efeitos da evolução, homologia e analogia. A gente sempre relaciona a homologia com irradiação adaptativa e a analogia com convergência adaptativa. Beleza? Então isso são os efeitos e as evidências da evolução que ajudam a gente a sustentar essa teoria, que os organismos sofrem modificações de acordo com as gerações. Então, passando gerações, podem acontecer várias modificações. A gente sustenta isso com essas evidências e com esses efeitos que a gente estuda com o tempo. Beleza? É isso. Um beijo para vocês e até o futuro.